Gabriel Monteiro está aqui, porque é pauta econômica. Nosso analista de economia, âncora do Money, já está conosco. Bom dia, Gabriel. Ótimo dia. Vamos tentar entender esse caos que está a última semana do Congresso Nacional. Quanta coisa, hein? Muita coisa. E tem coisa que não tem como ficar para trás, que tem que realmente ser resolvido agora em 2024. Exatamente. Tem coisa que é obrigatória. Não dá para pular, não dá para empurrar um pouquinho com a barriga, resolver lá em fevereiro. Vamos passar um pouquinho esse calor, este clamor popular por algumas pautas. Mas tem coisa que é obrigatória, o Congresso vai ter que resolver. A gente separa uma arte com os 3 principais temas que estão presos no Congresso Nacional. Tem alguns que estão no Senado, tem alguns que estão na Câmara dos Deputados. No final das contas, as casas vão ter que trocar pautas neste finalzinho de ano. Vamos ao primeiro deles. Regulamentação da reforma tributária. Texto aprovado no Senado. Olha que maravilha, notícia muito positiva. Os presidentes das casas prometeram para 2024, estão entregando, mas ainda tem mais uma etapa. Vai para a mão de Lira lá na Câmara dos Deputados. A expectativa é realmente uma votação célere, rápida, agilizada, mas tem muita mudança que está incomodando os deputados, em especial com aquele IVA altíssimo, acima dos 28% que comentávamos anteriormente. 26,5% é o limite, é a regra, é o bloqueio. Então, os deputados vão tentar se aproximar destes 26,5%, muito dificilmente vão conseguir. Tem, por exemplo, a inclusão dos serviços de saneamento naquela lista de itens que vão receber desconto do IVA, que provavelmente vai ser rediscutida na Câmara. São quase 700 mudanças acatadas pelo relator aqui no Senado. Então, em uma semana, para olhar 700 mudanças de um texto tão complicado como a reforma tributária, parece pouco tempo, né? E sempre lembrando, quando a gente fala do benefício para algum setor, aumenta essa conta do IVA. Exato. Se tira de um, vai ter que colocar do outro. Esse justamente desconto para o saneamento, a interpretação do saneamento como saúde, tem um efeito de meio ponto percentual no IVA. Então, a gente ia pagar talvez 28, agora vai pagar 28,5. Contas extraoficiais, não temos ainda o balanço na ponta da mão. Mas isso aqui é promessa, tá? Como temos um período ainda muito longo, até 2033, para a reforma tributária fazer sentido, para começar a ter efeito prático, se não passar, empurra um pouquinho com a barriga, leva para o ano que vem, quebra uma promessa, que a promessa era aprovar em 2024, perde um pouquinho de capital político, mas dá para passar, tá? A reforma tributária é um ponto muito importante para o Brasil, olhando em questão macro, quais são as pautas mais importantes para o nosso país. Reforma tributária está lá no topo, mas não tem obrigatoriedade, não tem obrigação. É um tema que, se gerar muita discussão, pode ser empurrado um pouquinho com a barriga, mas eu acho que dificilmente vai ser empurrado. Como tem o compromisso do presidente do Senado, que lá teve a aprovação, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é bem provável que essa votação de fato aconteça antes do recesso parlamentar, porque tanto Pacheco quanto Lira, eles deixam as presidências de suas respectivas casas. Tem que entregar alguma coisa no final desse mandato, já tem alguns méritos aí em todo o mandato de Pacheco e Lira, mas essa é uma das principais propostas. Está parada lá desde o meio do ano, né? A gente aprovou antes do primeiro recesso, lá no meio do ano, foi para o Senado. O Senado entregou só semana passada e agora vai ter uma semana para passar na Câmara dos Deputados. Vai ter que agilizar este projeto. Apesar da não obrigatoriedade, vai ter que passar este ano. Vamos diretamente para este lado aqui, um tema dos mais importantes para 2024. Mas esse aqui a gente discute ano a ano, então não tem o peso da regulamentação da reforma tributária, mas de importância a gente também consegue colocar lá no topo. Temos uma semana para aprovar. Orçamento de 2024. Temos 2 peças, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei Orçamentária Anual. Vamos começar com a Lei Orçamentária Anual. Essa aqui define quanto que o governo vai ter de receita, uma estimativa, de impostos, de empresas estatais, quanto que a gente vai ter de receita. Essa receita vai ser distribuída para onde? Então, com o que a gente vai gastar este recurso? Vai para educação, vai para transportes, eles vão fazer toda a divisão de projetos do governo. Então, aqui a gente vai definir o quanto a gente vai ter de dinheiro e como vamos gastar estes recursos. A Lei Orçamentária Anual, ela precisa ser aprovada este ano. A gente não pode entrar em 2025, teoricamente, entre muitas aspas, sem um orçamento na mão. Há um mecanismo que permite o governo executar o orçamento mesmo sem orçamento, que é a execução preliminar provisória do orçamento, que permite gastar com despesas obrigatórias. Então, as despesas obrigatórias vão entrar nessa conta, você vai poder gastar, não vai ter nada faltando para saúde, educação, com por exemplo, Previdência, Bolsa Família. A gente tem despesas obrigatórias que aqui vão ser cumpridas se a gente tiver esse mecanismo de execução provisória, que não é o ideal de ser feito,
mas já aconteceu em muitas ocasiões. E também as despesas discricionárias, elas vão ter que ser aprovadas mês a mês. Então tem uma regra seguinte, vai cair lá no Executivo, a gente vai ter que passar pelo Congresso, vai aprovar o orçamento daquele mês, se não tivermos a lei orçamentária anual. Só que, para a gente ter essa possibilidade, a execução provisória, tem uma regrinha. Onde é que está essa regrinha, Carol? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também não passou. Então, neste momento, a gente tem a LOA, que em outras ocasiões a gente já entrou em anos sem orçamento, mas podia usar esse gato, fazer uma gambiarra. Existe uma manobra para... Existe uma manobra para pagar a despesa obrigatória e aprovar mês a mês o orçamento. Mas essa regrinha, essa permissão para gastar, está na LDO, que também ainda não foi aprovada. E essa LDO devia ter sido aprovada lá no meio do ano. Então, deixou de ser atraso, né? Começou a ser retaliação do Legislativo ao Executivo. Então, neste caso aqui, LDO é obrigatória. Não tem nenhuma interpretação que a gente possa fazer neste momento, porque nunca aconteceu. A gente nunca ficou sem LDO. Muitos especialistas com quem eu conversei, Gabriel, acho que passa toque de caixa LDO, pode ficar para o ano que vem a lei orçamentária, porque o prazo é curto. Ou se o Congresso vier ali um modo turbo nas presidências da casa, aí a gente consegue aprovar os dois, mas o que não pode faltar é a LDO. Se ficar sem, aí o Executivo vai ter que ir lá no STF, pedir permissão para um crédito extraordinário para executar o orçamento. Isso aqui é muito perigoso, não pode ficar sem. Pacote de corte de gastos, como é que entra nessa conta? Precisa cortar em 2025 e 2026, a conta de 70 bilhões do Haddad. Aqui, no pacote de corte de gastos, tem o quanto vai ficar o salário mínimo do ano que vem, que vai impactar diretamente na LOA, no orçamento. São medidas que estão casadas. Se não aprovar isso aqui, a gente vai ter problema para aprovar o orçamento. E aí o governo vai ter, se não for aprovado a mudança no salário mínimo, editar uma medida provisória, se desgastar, para a gente entrar no próximo ano já com este salário meio que acertado. Então, são 3 pautas de extrema importância, tem 5 dias e contando para passar tudo.